Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Meus caros irmãos e irmãs, hoje, dia 19 de março, nós celebramos a festa de São José, esposo de Maria, patrono da nossa igreja, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que acolhe a Jesus Cristo como seu filho. O Papa Bento XVI nos escrevia que o exemplo de São José é para todos nós um forte convite a desempenhar com fidelidade, simplicidade e humildade a tarefa que a providência nos destinou. São José é o exemplo de um homem humilde, simples, um carpinteiro, um homem que através do seu trabalho manteve a sua vida, alimentou a sua família, acolheu o Filho de Deus, protegeu a Maria. São José nos mostra que a fidelidade a Deus na nossa vida, no transcorrer de toda a nossa história, é o fator primordial, preponderante para o transcorrer da nossa história. Sermos fiel à palavra de Deus, aquilo que Deus nos pede. Deus pediu a São José que acolhesse o filho dele. Deus pediu a São José que o cuidasse. E assim o fez São José. Papa Francisco diz que São José é o homem que não fala, mas obedece. O homem da ternura. O homem capaz de levar adiante as promessas para que se tornem firmes e seguras. Não tem no Evangelho nada que nos mostre a fala de José, mas o exemplo de José. O exemplo dele nos edifica. O exemplo dele nos mostra a ternura de um pai. O exemplo dele nos leva adiante dentro dessas promessas de Deus para cada um de nós. Ele acreditou fielmente nessa promessa de Deus. Ele acreditou fielmente no que Deus pedia a ele. São José nos mostra, sobretudo, que no caminhar da igreja nós devemos agir sempre no silêncio do nosso ser. No caminhar da nossa vida nós devemos aceitar tudo aquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus vai colocando nos nossos caminhos, na simplicidade e na humildade do nosso ser. Nós não questionamos, nós aceitamos. Nós não buscamos para nós, mas nós buscamos para os outros. São José se coloca como servo de Deus, no serviço a cuidar do Filho de Deus, a cuidar de Maria Santíssima. E no momento São José indaga a Deus. Ele apenas guarda no seu coração, ouve o que Deus lhe pede e assim ele age no transcorrer da sua vida. Deus fala para cada um de nós o nosso coração. Deus pede para que nós aceitemos tudo aquilo que Ele coloca como caminho para cada um de nós. É necessário que nós tenhamos exemplo de São José, essa nossa capacidade de olhar o que Deus tem me pedido e de que forma eu tenho dado a minha resposta a Deus. Qual tem sido a minha resposta dentro daquilo que Deus me pede? No serviço à igreja, no serviço aos meus irmãos, no serviço dentro da fraternidade, da caridade, no amor ao próximo. Qual tem sido a minha resposta a esse Deus que me pede, a esse Deus que fala? Será que eu tenho sido ouvinte ou eu tenho sido reclamão? Será que eu tenho acolhido ou será que eu tenho dispersado? Será que eu tenho reunido essa presença de Deus e as pessoas em torno desse Deus? Ou eu tenho sido na minha vida simplesmente aquele que separa-se, aquele que é distante, aquele que não acolhe, aquele que não produz? São José nos mostra assim que é na fidelidade a Deus que nós alcançamos a glória de Deus. Que nós possamos, na nossa caminhada, buscarmos através do nosso serviço, através do amor ao próximo, na nossa fidelidade a Deus, buscarmos a glória que nos provém de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.